Bom dia, sem voz, gente, maravilhoso. O que que houve? Eu falei tanto essa semana que a voz Ah, acabou. tá, Daí eu faço o tá. quê? Um podcast na sexta pra deixar a voz ainda mais cagada. Não, sim. Sextou. Até, Sextou. até o final a gente divide essa voz aí. Gente, pelo Vamos amor lá. de Deus, aqui ó, 8h11 da manhã, e eu falei, gente, preciso sair 8h55. E aí eu vou pra outro lugar que eu preciso falar mais ainda. Amanhã vai ser assim, muda. Silêncio, mas tudo bem, É. tudo bem. Bom Boa. também, né? Fica muda de vez em quando. Vou até falar menos aqui hoje, ó. Ô, Luana, Ah. bom, a gente não consegue calar a boca, imagina. Agonia da Manu esses dias. Oi, gente, eu amei os temas que a gente trouxe hoje. A gente até explicando, né? Cada uma pensa num tema e traz pra gente papear, e são coisas desconectadas. E eu amei a escolha, porque são coisas que a gente tá vivendo, ou que a gente tá sentindo. A Manu trouxe ontem, tipo, meia-noite, sei lá, que eu fui ver meia-noite a mensagem, mas foi tipo, eu queria por esse tema, porque eu vivi hoje. Manu, qual que é o teu? Vai, Gente, você solta enquanto você tem voz. Boa, enquanto eu tenho voz lá, queria falar sobre hobbies, gente. Hobbies na vida adulta, especialmente hobbies pós-maternidade. É possível ter Eu, hobbies? Alguém eu aqui te tem hobby? pergunto, você com dois bebês, é possível ter hobby? Gente, porque surgiu disso, eu vou até ler a mensagem para todo mundo aqui, porque até para quem não trabalha com assessoria de imprensa e não sabe, né, a assessoria tá sempre, obviamente, cavando pauta, né, então super parceiro, às vezes a gente faz alguns pedidos, às vezes a assessoria vem e faz algumas sugestões, e muitas vezes tem datas específicas ou, sei lá, grandes títulos que querem uma pauta específica. Então, inclusive, a mensagem que eu vou ler aqui era ontem sobre uma pauta que a Exame estava pedindo sobre hobbies de lideranças de empresa, etc. E aí a assessoria me mandou uma mensagem perguntando. E normalmente, né, a assessoria, ela nos conhece tanto que ela já manda pensando, né, tipo, fazendo a pergunta e já com uma sugestão de resposta, assim, né. Então eu vou ler pra vocês porque é ótimo, assim, eu acho que é um super trabalho e é super relevante. Então tudo que vocês leem por aí, às vezes aspas de pessoas, normalmente, óbvio que muitas vezes é a própria pessoa que escreve, mas muitas vezes a assessoria já conhece tanto que já vem muito mastigado. Nossa, eu acho que aqui pode entrar aquela tua fala ou aquele teu pensamento sobre isso, assim. E aí eu vou ler pra vocês, porque foi a minha resposta, daí eu mandei pras meninas pra ver se só eu sentia isso, mas a mensagem foi a seguinte, né? Manu, estamos com uma pauta para exame para falar sobre hobbies de CEOs. Você pode aprovar, por favor, a sugestão que fizemos por aqui? E aí o textinho, Manuela Bordache, CEO e fundadora do Estudalu, uma das maiores plataformas de conteúdo, aí explica todo o meu caso. E aí ela já dá a sugestão da resposta, né? Com a rotina intensa de trabalho, aprendi a valorizar ainda mais o momento simples, que de fato eu falo isso. Então, normalmente a assessoria manda alguma coisa que eu até penso assim, nossa, realmente sou eu falando, né? Mas aí, enquanto ela tava falando, aí eu respondi pra ela, vou postar minha foto aqui, e eu botei. Eu falei, meu hobby atual é dar banho em criança e fazê-las dormirem. É o único hobby possível nos últimos 2 anos, eu neste exato momento. E aí eu mandei essa foto, eu negociando com a Pipa pra tirar ela do banho, entendeu? Porque eu tenho que me vestir de urso pra poder vestir ela de... É toda uma negociação, entendeu? E aí eu falei, não tenho hobbies, vou ficar devendo essa. Então, assim, eu não vou participar da pauta pela pauta, se é mentira, eu não tenho hobby, entendeu? E aí eu levei pra vocês, eu falei, vocês têm hobbies, gente? Porque aqui tá Então, mas impossível. essa pauta aí da exame é exame casual, né? Ontem eu tava com a Júlia do exame, e aí ela lembrou dessa pauta, eu fiz essa pauta e eu sofri um pouco, por quê? Eu acho que vocês vão lembrar disso. O ano passado, esse ano eu não consegui. O ano passado eu tava tendo aula de surf. Então, a Que própria máximo. Júlia do exame falou: Nossa, a gente quer muito uma CEO que tem a história do surf e tal. E aí eu só falava assim, Júlia, eu tô tendo aula, eu não sou surfista. Gente, a matéria parece que eu sou uma surfista profissional, sabe? Eu, eu, Tem uma eu tenho foto um até, pouco. você assim? Oi? Eu tenho foto com prancha e tal. E aí, quem olha aquela foto, parece que, meu Deus, eu tô viajando por aí, tô indo, sabe, pegar onda. Ah, mas a aula E pode ser um hobby, de fato. Não, a aula é um A aula, hobby. sim. A grande questão que eu passei a entrevista inteira falando, pelo amor de Deus, eu não sou surfista. Eu não... E aí, quando saiu a matéria, eu falei, meu Deus do céu! Mas enfim, Tira. né? Não, mas enfim, é aquilo, né? Você olha uma foto e aí você romantiza aquilo que a gente falou um pouco na semana passada, porque fala assim, meu Deus, essa pessoa com prancha mora em Florianópolis e tal. Eu sofro muito para fazer, tanto que esse ano eu não fiz uma aula. Eu vou fazer agora em agosto, que vai, enfim. Mas voltando à questão do hobby, eu acho que eu não consigo ter hobby. Quer dizer, eu tenho um hobby que eu acho que é viajar.
Vocês sabem, eu viajo Eu fiquei praticamente... pensando isso, quais são os hobbies? Eu pensei, o da Paty deve ser viajar. É hobby. Sim. E as pessoas falam, meu Deus, você tá viajando de novo. Gente, me faz feliz, me desconecta. Só que sim, eu trabalho também durante viagem, daí vão falar, então isso não é hobby. Mas eu fiquei pensando, sabe o quê? Sobre a história do hobby. É que eu acho que a gente tá tão inserido em tudo que a gente gosta, acaba monetizando, a gente faz o que a gente gosta. Então, tem muita coisa que não é hobby no entendimento das pessoas, porque o hobby às vezes tem que ser aquela coisa que você para e tal. E pra mim é isso, assim, quem olha e fala, meu Deus, coitada dessa, só viaja, tem uma... Mas meu hobby é montar uma mala e sair, sabe? Então, eu acho que é muito próprio de cada pessoa o que é o hobby, né? Mas eu fico pensando também assim, ó, é muito da mentalidade. Eu comecei a fazer tênis, voltei a fazer tênis 10 anos depois. E aí eu comecei a levar a sério. Eu queria treinar todos os dias, queria ir bem, ir performance, etc. E quando eu vi, tava deixando de ser um hobby pra mim. E tava começando a virar uma cobrança, porque eu queria fazer muito bem feito aquilo. E a gente tem que tomar, às vezes, um cuidado, né? Porque o que poderia ser uma delícia, poderia ser, assim, um momento de descompressão, eu passo a ficar com hiperfoco e querer performar e me cobrar de não fazer aquilo, de não conseguir, porque era 1 hora da tarde que eu fazia. Então, às 2 horas, eu saía do meu hobby correndo, porque eu tinha reunião 1 hora. Então, tipo, dá umas 2, que seria a hora de almoço, sabe? Acho que tem um pouco disso, assim, essa mentalidade. Ao mesmo tempo, eu nunca consegui me encaixar nos hobbies das minhas amigas, que, tipo, às vezes fazem um negócio 3 da tarde, porque, cara, não entra na minha cabeça no meio da tarde quebrar um fluxo para fazer um hobby, eu não conseguiria descansar. Viajar, sim, viajar é meio que conseguir desconectar, nem que seja assim um pouco, você vai ficar no celular e tudo bem também, não tem problema nenhum trabalhar, você tá conectada com aquilo que você ama, mas eu tenho um desafio, sabe? Eu ainda não consegui achar. Quando eu desacelerei, né, e aquele assunto que a gente já falou no primeiro, segundo episódio, eu pensei, eu vou fazer francês, eu vou fazer piano, aquela coisa, tipo, quando eu me aposentar. Vou fazer cerâmica, e sempre quis pintar tela, porque, nossa, deve ser muito bom, né? Conseguir parar, fazer isso, eu amo essa coisa lá. Gente, eu nunca fiz isso. A única coisa que eu fiz foi conversação em inglês para eu continuar com o inglês superativo. Tipo, mas é porque é pra vida, sabe? Então, Mas eu complexo confesso que eu mesmo. tenho um pouco de invejinha quando eu olho as pessoas fazendo uma aula de cerâmica. E não é sobre a possibilidade de ir ou não. Eu não conseguiria fazer. Várias amigas agora, a cerâmica tá super em alta, né? Tem muita gente fazendo, muito estúdio. Eu acho uma coisa lindíssima. Eu imagino que deva ser super legal, mas eu não tenho, acho que nem a paciência de sentar. Mas sim, a questão é, cada pessoa encontra o seu hobby, conforme o seu estilo e tal. Mas eu acho que eu nunca consegui manter e falar, o hobby da minha vida é X. Como eu falei, fiz uma aula lá o ano passado estava engajada, esse ano eu não consegui fazer nenhuma aula, que poderia ser um hobby super funcional. Mas eu entendo que o hobby ele tem um papel fundamental para a gente desconectar, para a gente equilibrar e tudo mais. Volta a questão de autoconhecimento. Se a gente está num ritmo bom, você inserir mais uma atividade no seu dia pode trazer o hiperfoco, pode trazer a pressão, pode tirar um pouco do nosso tempo. E aí, pra gente que prioriza tempo, família, dormir quando consegue. Tipo, eu acho que existe um equilíbrio, sabe? Mas é muito difícil não ser julgado em falar assim, eu não tenho um hobby. A pessoa Sim, acha total. E que você talvez, de fato, assim, tá... conseguir dormir 1 hora a mais seja mais importante do que ter um hobby. Sim. É que eu acho que o ponto é que aí vocês falaram de cerâmica, eu fiquei, gente, abri um lugar de cerâmica assim na esquina da minha casa. E aí é cerâmica e vinho, aí eu passo sempre tendo um monte de amigas ali. Eu falei, vou marcar com minhas amigas. Mas queria ir uma vez só pra conhecer, zero pra virar um hobby. Porque, de fato, hoje, eu acho que a gente aceitar também, entender, neste momento não cabe um hobby na minha vida. E eu acho que aquilo que a gente falou de Instagram e cuidar muito os recortes. O Instagram tem um papel de vender uma imagem que muitas vezes não é real, e a gente fica vendo vidas perfeitas e em tons pastel, e que todo mundo tem um hobby, que faz cerâmica, e que etc, e de repente a pessoa tá ali naquela correria do dia a dia, fazendo a pessoa se sentir super mal, nossa, só eu não consigo fazer tal coisa. Então, queria muito trazer aqui, porque que bom ouvir isso de vocês também, e que ok, de repente a gente vai conseguir ter um hobby de uma aula de surf que vai durar 6 meses, e aquela fase passou porque a vida mudou. Então, isso agora vendo com os bebês, assim, né, Pipi e Rocco, eu pensava, foi muito. Ontem até as meninas falaram, porque a gente tá com o podcast, a Mamãe Já Volta, sobre maternidade, as meninas falaram, Manu, tu precisa ir. Eu falo, gente, calma, em algum momento eu vou, mas eu acho que assim. Foi tão diferente até os 3 meses, até os 6, 9, 1 ano e meio. Eu não me sinto nem apta a falar, dando qualquer tipo de. Óbvio, cada um tem a sua vida, mas assim.
às vezes a gente vai, eu escuto as pessoas que têm um bebê de, sei lá, de 3 meses falando verdades absolutas sobre a maternidade, eu fico, tudo muda tão rápido, que bom a gente poder encaixar coisas assim e depois olhar em retrospecto e poder falar, nossa, foi assim em cada fase, tá tudo bem, né? A gente, de repente, fazer planos de curto prazo, né? Mas eu acho que essa história do hobby, da pressão de ter um hobby, ter uma rotina, porque o hobby ele não vem sozinho, né? Ele vem com essa rotina encaixada. E a gente falou um pouco disso na semana passada, que é esses conteúdos de CEO, que você fala assim, nossa, a pessoa está compartilhando o dia dela, a rotina dela. E muitas pessoas, e eu acho incrível, eu amaria ser assim. Eu gosto de viver no meu caos da minha mente, porque eu não gosto da rotina. Então, quando eu olho e falo assim, nossa, a pessoa levanta todo dia, faz academia todo dia, lê X páginas todo dia, funciona e talvez funcione para muitas pessoas. Para mim, eu priorizo dormir, eu acho que eu estou numa fase que eu priorizo muito dormir e descansar, eu priorizo o tempo máximo com a Maia, porque eu estou com novos projetos, de novo me tira do meu eixo familiar, então eu priorizo. Então, o hobby ele vem carregado com a rotina, com a cobrança, com peso, e o hobby tem um papel exatamente contrário, né? É o contrário disso. Mas Sim. acaba que na nossa sociedade, de novo, pode ser uma pressão. Será que não é porque, justamente assim, agora a gente tá falando de mulheres que estão no mercado de trabalho e que estão super ativas, né? Nós três aqui. E quando a gente fica romantizando o hobby, não são mulheres que, depois de deixar a criança na escola, querem ser o máximo produtivas para quando estiverem com as crianças, com os filhos, com a família em casa, estarem de volta presentes. Pelo menos essa é a minha realidade, tá? A hora que eu deixo as crianças às 8 horas na escola, gente, eu vou correr fazer uma academia, e se der tempo, ótimo, e depois eu vou trabalhar para buscar eles e tentar não ficar no celular. Essa é a ideia, não quer dizer que eu vou conseguir, né? Não vou deixar eles ali rapidinho e vou continuar no celular. Tá. Aí, onde que a gente vai encaixar um hobby, um momento, assim, agora no meu caso, eu fui deixar de almoçar. Tipo, era 1 hora da tarde, vou fazer um tênis 1 hora da tarde, porque, eu pulo o almoço ali, tomo uma vitamina nesse dia, ou como uma coisa em 5 minutos depois. É muito importante a gente falar sobre romantizar, porque, gente, se você quer fazer um crescimento profissional, ou se você tá ativa na tua vida profissional e coincide com um momento que você tem uma filha pequena ou, né, pré-adolescente, quase, mas nossa não é adolescente, ela é nossa pré-adolescente. A Maju com 10, né, também tá quase chegando lá. Não tem, gente, são 24 horas, aí você precisa dormir. Eu preciso dormir 8 horas. Menos que isso, eu fico maluca, assim, no outro dia eu fico super cansada. Desculpa, Manu, eu sei que você não tá numa fase boa, mas eu já passei por essa, tá? Os meus estão com 8 e 10 agora. A gente tem que falar exatamente isso, assim, algum pratinho vai cair. Nessa fase eu vou performar menos no trabalho, nessa fase eu vou estar menos presente em casa, sei lá, né? Tipo, porque é uma coisa que você vai ter que dar uma tiradinha. E agora eu falei pra Maju uma coisa, acho que queria fazer cerâmica e tal, que a gente fez pintar porcelana. Vamos juntas? E é muito legal, porque eu não vou fazer isso por culpa, eu vou estar longe dela. Não, porque ela é mais talentosa que eu 1000 vezes e eu acho que ela vai me ensinar, inclusive. Mas vamos juntas fazer, minha parceira, sabe? Legal. Lindo, né, na teoria, mas será que eu não preciso estar com uma amiga pra aproveitar isso já pra falar de assuntos de adultos? Ela é minha amiga, mas é minha amiguinha, né? Não é minha amiga da minha idade, enfim. É só a reflexão que realmente, assim, uma coisa vai ter que cair. 1 hora do teu dia vai ter que cair. Você vai ter que abrir mão de alguma Eu acho coisa. que tem isso do cair, mas também eu tava lembrando aqui, o período que eu mais tive um hobby na minha vida foi o yoga. O yoga, ele me guia até hoje, eu sou apaixonada por yoga. Só que eu sempre amei tanto que eu cogitei várias vezes, inclusive no meio de Simple Organic, de parar e ir para Los Angeles fazer um curso e virar instrutora de yoga. E aí deixa de ser um hobby de novo, sabe? Então, assim, eu não sei se a gente, quando a gente vai daqui a pouco tu vai lá fazer cerâmica e fala assim, meu Deus, é o máximo, pode ser um negócio, vou montar um estúdio para mim. Total, é a cabeça. Eu Aham, acho que total. Eu vai tenho uma muito sócia que nisso. fala isso. Eu tenho que parar de transformar meus hobbies em negócio. Ela fala direto. Tem vários hobbies, mas ela transforma tudo em negócio. Então, mas também porque a isso? gente é um pouco condicionado, porque você tá ali rolando o feed do Instagram, e se você gosta de cozinhar, o algoritmo vai te entregar um curso. E aí você vai fazer o curso, entendeu? Então é muito difícil você manter o hobby. Volto a falar, admiro, talvez algum dia eu chegue nesse ponto, mas, e assim, Manu, não é só nessa fase da maternidade. Eu acho que é uma questão de estilo de vida, sabe? Você conseguir ter um hobby, encaixar isso na rotina, eu acho bem difícil. Exato.
No momento, o hobby é fazer filhos dormirem e dar banho, e tá tudo bem. E é isso aí, gente. A famosa frase, tudo não terás. Então, que a gente aceite, era só para trazer aqui, que bom ouvir de vocês, estamos todas na mesma página, isso aí. Sempre Então, estamos na mesma página. Sem hobbies e sem pressão aí. Aí acho que já podemos ir pro segundo tópico, qual será? Posso puxar o segundo tópico? O fim do Premium. E eu acho que o fim do Premium abre um leque de possibilidades para a gente puxar esse assunto com muitas frentes. No momento que tudo é Premium, ninguém mais é Premium, certo? Tudo. A gente vem falando de algumas palavras que essas palavras elas são banalizadas. E o Premium, eu acho, aí eu vou puxar para o aspecto empresas e marcas, mas a gente pode falar de outros também. Ele deixou de ser uma entrega de qualidade e as pessoas passaram, tipo, eu cobro um pouco mais, então eu digo que eu sou Premium. Só que a gente está numa era onde embalagem é mais acessível, tudo é mais acessível. Então eu entendo que as marcas tenham como objetivo, como obrigação, entregar um produto premium. E aí vai fazer sua precificação, né, de acordo com o que entende do produto. Só que eu vejo que o mercado olha assim, a gente estava falando, né, quando estava falando dessa pauta, o café é premium, a aula de yoga é premium, tudo passou a ser premium. Então a palavra ela perdeu o sentido. E aí eu pergunto para vocês, o que é o premium para vocês? Difícil, né, gente? Eu fiquei pensando muito nisso também. E acho que são talvez sentidos diferentes do que é premium, do que é luxo também, né? Acho que também tem talvez essa confusão aí, acho que em relação a isso, porque de fato, quando tudo é alguma coisa, nada é aquela coisa, assim. E aí, eu, por acaso, estava escutando, vi um corte no Instagram, acho que faz uns 2, 3 dias, que quem não leu ainda, por favor, leia, gente, o livro do Michel, O Coisa de Rico, que é muito maravilhoso, e a gente lê, tipo uma novelinha, assim, é muito, muito bom. E aí ele estava falando, o recorte falava justamente isso, né, e ele falando da questão do valor das coisas, do luxo, e ele falando assim, não importa o quanto tu pagou por uma bolsa X, uma Louis Vuitton, que tu pode ter comprado na Champs-Élysées, etc, etc. Se tu tiver com aquela bolsa às 5 horas da manhã no metrô, alguém vai olhar e vai achar que é falsa. Então é muito sobre como é que se sustenta o luxo, quais são esses códigos, e aí sem fazer juízo de valor de certo e errado, né? Isso ele estava falando no estudo antropológico, de fato, que ele fez, etc. E da sociedade sempre de forma super aprofundada, que aqui sempre, a gente vai resumindo. Exato, ele fez assim, de forma super aprofundada e super respeitosa, e não é zero para falar de ninguém, mas eu acho que... E é isso, assim, e hoje eu acho que a gente vive e aí, entender... eu acho que a palavra mudou também o sentido pro que é luxo para cada pessoa, talvez também, porque luxo, tanto que veio, né, quiet luxury, que não, para não aparecer logo. Então eu acho que o mundo, eu acho que eu acho que a gente tá com tanto excesso de informação e acho que as coisas se clusterizaram tanto e tem tantos nichos que para alguém vai ser premium uma coisa X e para outra uma coisa Y, assim, né? Então eu acho que é muito difícil de fato, e hoje pelo TikTok, mídias sociais de fato, assim, gerações comprando produtos premium de fato que a gente demorou anos para, não digo nem ter acesso, mas talvez para ter coragem de ter acesso. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando pra vocês, assim, mas eu vejo muito isso, assim, hoje tá todo mundo parte de um mesmo lugar, que se eu quiser eu vou lá, eu vou comprar, eu vou parcelar em X vezes, e eu não necessariamente preciso ter a condição pra isso, que daí foi até o que a gente falou isso no episódio da Gen Z, que é isso, assim, coisas que a gente pensou, nossa, um dia eu quero ter, a pessoa já, eu vou ter agora, nem que eu me divide pra isso, assim, então acho que mudou. Premium, porque o luxo não passa mais pelo dinheiro. Exato. Ele passa pelo acesso, pelo posicionamento, por milhões de coisas. Mas fala, Lu. Não, eu acho que assim, né, a gente... Globalização, internet, acesso, massificação da informação e tudo mais, coisas que uma classe talvez nem sabia, né? E quem não tinha acesso ao premium, ao luxo, nem sabia exatamente quais eram os códigos, passou a ter acesso. Daí surgem as réplicas, né? Sempre aparecem os patrocinados, sempre que o algoritmo acha que eu gostaria de ter uma cópia. Tem um nome, né, para cópia, para réplica. É como se fosse da marca tal. Então, assim, coisas com cara de rica que tem na Shopee, que tem não sei o quê. Nunca comprei na Shopee, nunca comprei em nenhuma dessas plataformas, mas eu vejo, assim, como tá massificada essa informação do que é ser coisa cara, do que é ser coisa premium, sabe? E realmente é um sofá lindo, uma mesa minimalista, uma bolsa muito bonita, e informações de qualidade, por exemplo.
uma jaqueta do tecido XPTO, porque luxo para mim é qualidade, né? Diferente do que é massificado como luxo, que é um estilo, uma tendência, um shape de alguma coisa, tipo uma bolsa alaiá, a alça lá mais alta. Daí tá todo mundo com aquela bolsa alaiá. É linda aquela bolsa. E você vê em massa as pessoas se vestindo com uma bolsa muito parecida, porque lógico, daí outras marcas começam a trazer essa referência. E daí você vê em massa as pessoas mais premium. Eu não sei se eu tô conseguindo trazer assim, porque a informação, o que vem do luxo tá sendo muito mais massificado e mais gente está conseguindo entender o que é o premium. Mas no final das contas, muita coisa, eu vou trazer aqui para minha pauta, muita coisa que está sendo produzida como premium, porque tem uma estética premium, é isso? Uma estética premium nem sempre é porque não é de qualidade. Então a gente começa a ter assim um movimento que, a gente tá falando, isso aqui é premium, eu comprei uma roupa premium, porque é premium, mas às vezes é uma réplica, às vezes é algo que não é da qualidade para durar. Para mim, premium, independente se é de uma marca X, Y, Z, e pode ser uma jaqueta da Prada, mas se for num nylon horrível, que não vai durar, e acontece, gente, assim, lógico, né? São marcas que fazem pensando no melhor, ou experiências no melhor, mas às vezes o produto ele não é o excepcional e não vale aquele preço. Então, assim, eu acho que toda essa quantidade de informação que todo mundo recebe passou a ter acesso ao premium, falar sobre premium, e não existe uma palavra para substituir. Na troca a gente usava muito, assim, premium, que era de marcas X até tal ticket, luxo A, a gente separava em luxo A e luxo B, era uma loucura isso. Sei lá, algumas marcas colocavam em luxo B, que não era o top, para conseguir comunicar. O próprio brechó, era brechó premium, na época que a palavra ainda não estava, assim, né, dada. Para mostrar que era algo num degrau acima, que não era qualquer brechó, que era um brechó premium. Não era uma palavra que eu gostava, mas comunicava aquilo que a gente precisava. Mas já hoje eu não usaria, porque massificou a palavra, né? Assim, ela tá desgastada completamente. E as pessoas começaram a perder a referência de que premium, na verdade, deveria ser qualidade, durabilidade, alguma coisa que você vai conseguir manter ao longo do tempo, e não uma estética simplesmente minimalista da coisa de rica, sabe? Que chega lá patrocinado, pra mim nada a ver isso. Mas o que é coisa de rica? Mas será que a palavra premium, ela foi tão massificada porque dá o senso de pertencimento que as pessoas procuram? Sabe? Então a gente tá na era do pertencimento, as pessoas querem fazer parte de algo. A hora que ela vê que uma marca está comunicando como premium, ela entende que ela tá fazendo parte de uma categoria, de repente. Mas eu acho que o premium, ele passa por isso, por essa experiência, assim. A gente tá na era da experiência, falando de viagem, falando de hotelaria, de gastronomia. Então, mas eu vou dar um passo atrás quando você fala ali da Tróquilo. Eu me questiono por que, além da questão do consumidor, mas eu me questiono por que as pessoas gostam de trabalhar com o premium. Eu amo massificar a coisa. Eu amo trabalhar para volume, para audiência, para pessoas. Eu acho que o meu desafio sempre vai ser isso. Pegar algo que eu acho muito legal e levar para o maior número de pessoas. Com qualidade. Isso não tá atrelado a ser premium ou não. Com qualidade. Mas eu acho que a massificação é tão legal você trabalhar com algo que você atinge um volume de pessoas. E o premium, de repente, ele também não faz isso, né? Ele dá uma fechada, tem possibilidades, mas ele dá uma fechada num volume de pessoas. Eu concordo com o teu ponto de gostar de massificar. Acho que o estilo da Lu, todas as verticais, tudo que a gente se propõe é sobre democratização, né? E democratizar produtos, serviços, etc. Esses tempos eu tava num grupo de amigas e uma delas falou, a gente tava falando sobre viagem de esqui e tal, e uma delas falou como tinha popularizado o esqui. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, eu pensei, que bom, eu fui uma pessoa que eu nunca tive condições de esquiar na minha vida, fui esquiar depois de, sei lá, 2 anos, 3, e eu acho que muitas vezes, acho que talvez quem sempre teve esse acesso se incomoda com o fato de outras pessoas estarem tendo o mesmo tipo de acesso. Então, eu acho que algumas pessoas se incomodam por esse fato de talvez todo mundo ter acesso. E isso que, assim, nem é todo mundo, né, gente? A gente tá falando de uma bolha, talvez aumentou um pouquinho. Como tênis também, acho que como vários outros esportes que, inclusive... E às vezes não é nem só da questão de praticar, mas se a gente for falar de, Fórmula 1, né? Então, todo mundo que sempre acompanhou, hoje a gente vê uma onda nesse Sudoku, que a gente fala muito, mulheres acompanhando super algum determinado esporte. Então,
Eu vejo a democratização com muitos bons olhos, mas é óbvio que daí precisa entender em termos de negócio o que faz sentido para cada marca. Então, tanto que a gente pega marcas específicas, pega a Bottega que resolveu não ter mídias sociais porque não quer massificar. A gente pega a marca das irmãs Olsen que não deixam ninguém filmar e não tem post sobre o desfile. Então, assim, né? Então, e que inclusive tem críticas em relação a isso ou não. Então, assim, é um luxo Mas do vocês não luxo, né? acham que isso é uma busca de diferenciação? Tipo, eu quero ser premium, então eu preciso fazer um pouco de diferença, né, do que todo mundo tá fazendo. Então, redes sociais e tudo mais. Mas eu entendo também o premium como acesso. E o acesso, e quando a gente começa a falar num outro aspecto, não de produto, e sim de carreira, poxa, você luta e batalha para você ter acesso às coisas. Tem coisas hoje, e aí passa pelo luxo, esses conceitos que a gente está falando, que a gente pode aprofundar num outro tema em outra semana, mas o luxo não tá mais ligado a dinheiro. Então, tem coisas que o dinheiro não compra. Vamos lá, a história dos músculos. Para todas as outras existem Mastercard, aquela que larga. Fica a dica. Vai, Manu. Essa gente, foi muito genial, né? Quem fez essa campanha Sim. aí. Então, não, é automático na mente até hoje. Automático, pra assim. sempre, né? Nem usam mais sempre. e a gente. Mas passa, acho que um pouco por isso, assim, o que o dinheiro não compra, o acesso que não compra, a experiência que não compra, que não é um produto físico. Então, você não fala de um tecido, de um produto X, mas é aquela experiência. Aí eu acho que a gente tá vivendo uma nova era de premium, realmente, sabe? E aí eu ia falar e acabei me perdendo aqui, mas a história do braço musculoso. Que o luxo hoje, você mostrar que você tem músculo, que você tem ali o braço torneado e definido, porque a magreza está acessível a todo mundo, a magreza E através o tempo. das canetas. Então, a pessoa tem que ter tempo de tornear. tem que ir para academia, né? Tem que se dedicar, tem que ter a saúde super em dia. Então, e aí essas palavras, elas estão muito confusas, como tu falou, Manu. Luxo, premium, o que cada pessoa entende, o que cada nicho entende, o que cada mercado entende, mas banalizada no nível máximo, assim. Tem a exclusividade, Bottega, a The Row, né, a marca das gêmeas, amo. Exclusividade, eles querem de um negócio mais inacessível, né, mais difícil, e de fato, né, é um ticket extremamente alto, são peças muitas vezes limitadas e tudo mais, como a Hermès por um tempo foi, hoje, né, tá diferente, até por conta do second hand e tudo mais. Mas a gente precisaria talvez de uma outra palavra, porque o premium vira assim, tudo aquilo que é objeto de desejo. E daí nem sempre é premium. É criado talvez uma atmosfera que a gente ainda não consegue delimitar o que é premium, né? E quando a gente estava conversando sobre isso, assim, qualquer marca hoje consegue se posicionar como premium, por quê? Porque tem uma estética, uma comunicação, nem sempre um produto, e eu volto a falar da qualidade, mas ele te leva a entender que você está consumindo alguma coisa de um padrão de qualidade melhor, mas às vezes não é só uma narrativa melhor de premium, porque o premium virou uma coisa muito mais massificada e não tem assim uma delimitação. Daí a gente vai para luxo, exclusividades e tudo mais. Mas é complexo, né? É bom porque assim as marcas conseguem cobrar um ticket mais alto. E hoje, lançando qualquer marca, quem que arrisca não colocar premium, ainda que seja para qualquer classe, independente, tá? Qual que é o teu nicho, etc. Quem que arrisca colocar o que não é premium? Todo mundo quer o premium. Vai uma barrinha de chocolate. Todo mundo mas quer. Quando você falou assim, acho que hoje eu não usaria mais. É engraçado, a gente tá quebrando a cabeça, porque outro projeto meu, que é de tecnologia, a gente olha e fala assim, tá, se a gente não colocar a palavra premium, as pessoas não vão entender que existe uma monetização dentro disso, só que a gente tá gerando essa inovação, que a gente vai oferecer para as pessoas, passa pelo premium. Porque hoje, talvez, se a gente não explicar, a pessoa vai falar assim, tá, mas por que eu vou pagar uma mensalidade nesse app que eu não tô... Então, assim, a palavra, ela faz muito sentido em muitos momentos e você usar ela, muitas vezes, pode ir contra, só que também não tem muitas palavras para substituir, não realmente. Tem o brechó premium, é um nome horroroso, eu sei, e era escrito na loja. Mas como que a gente ia transformar? Não tinha outra palavra. Alguém podia inventar uma palavra, né? Brechó de qualidade? Não, premium tem um TRTT, né? É um negócio que é totalmente diferente. E tem que usar, não tem outra. Vamos deixar o dever de casa para as ouvintes.
Coloque nos Digam pra comentários a gente. palavra. O que você considera premium, o que você considera luxo, o que você considera exclusividade. O Boa. que é o premium na vida de cada pessoa, né? Perfeito. Também, que é relativo. É Exatamente. relativo. Boa. Tem Indo que ser para o terceiro tema. tema para fechar, Lu. Ai, gente, vamos falar sobre epidemia de opiniões, onde todo mundo tem uma opinião. Tipo, acontece um negócio. Daí parece que tem uma corrida contra o tempo para todo mundo, né? Vamos falar numa bolha social e tudo mais, mas para ter uma opinião sobre aquilo, de se posicionar sobre aquilo. É cansativo, né? Mas ao mesmo tempo existe uma cobrança. Aconteceu um negócio na sua área, você tá vendo aquilo ali acontecer e qual que é a sua opinião? Você talvez não tenha opinião, né? E quanto que a gente pode falar? Talvez eu ainda não tenha opinião, talvez eu não consegui formar, talvez eu preciso viver um pouco e ouvir um pouco mais do que está acontecendo. O que vocês estão achando disso, assim? O fato de... E principalmente em redes sociais, tem trazido muito isso aqui, né? Mas em redes sociais, o tempo inteiro todo mundo tem opinião sobre tudo e às vezes nem é da tua área, né? Um negócio está acontecendo lá na China, você nem sabe política, geopolítica, mas eu tenho uma opinião. Não, normalmente não é da sua área, né? Esse é o ponto. Porque se é da sua área, acho que Antes tá tudo fosse. bem. Eu acho que essa necessidade de dar opinião e gerar engajamento e viralizar em cima das coisas, e a gente vê que muitas vezes isso funciona, é porque a reflexão ela toma tempo e ela perdeu um pouco do valor. Então, a velocidade na internet conta muito mais do que qualquer coisa. Então, aconteceu uma coisa, a pessoa corre para dar opinião sem refletir antes. Então, eu acho que a priorização de a velocidade ganhou mais valor do que a reflexão, eu acho que faz parte daí, sabe? E eu acho que tem vários pontos, assim, né? Porque é isso, tão raso os cortes e as chamadas, e eu sempre tento ir, quando tenho tempo, né, ir a fundo pra ver, porque eu não acredito nas chamadas, nos caça-cliques, assim, né? Então, tento ao máximo, dentro do possível, de tempo, me aprofundar sobre temas específicos, principalmente quando tem algo a ver mais próximo da minha vida, ou do meu negócio, etc, etc. Mas eu acho que tem vários pontos, assim, acho que o primeiro é essa necessidade de todo mundo dar opinião sobre tudo, que eu acho que é meio desesperador, assim. Então a gente abre o Instagram, as pessoas se palestrando sobre uma coisa com a profundeza de um pires, que elas não têm a menor noção sobre aquilo, né? Não é exato, LinkedIn, etc., que elas não têm. Acho que esse é um ponto, e às vezes, né, muitas vezes desinformando, e acho que daí tem uma questão de responsabilidade mesmo. Inclusive tem já, pelo menos fora do Brasil, projetos de lei de quem são as influenciadoras que podem falar de fato sobre temas como saúde, finanças, porque tem temas que são extremamente relevantes e importantes, que de fato tem que ter mais cuidado sobre dar opinião. E na verdade todos, né? Hoje todo mundo virou crítico de moda, né? Então, assim, a pessoa abre, vou julgar um desfile. A pessoa pode estar destruindo a marca de alguém sem nenhuma capacidade técnica de fazer aquela avaliação, assim, né? Acho que então tem vários pontos. E eu acho que tem muitos pontos que eu acho que bom, né? Eu fico brincando com o time, assim, às vezes a gente tem que ser meio Glória Pires no não tenho condições de opinar. E eu acho que, de fato, tá tudo bem, né? Ela, aquele meme lá do Oscar. E outras coisas, eu acho que a gente daí também se confunde entre precisar ter uma opinião ou precisar falar a sua opinião na internet, que são coisas completamente diferentes. Então, eu tenho opinião sobre diversos assuntos e não necessariamente eu tô falando na internet porque não faz sentido, por diversos motivos, por não ofender pessoas que pensam diferente ou, enfim, N razões, assim. Mas eu acho que chegou um ponto que, assim, alguns temas... Mesmo que, e eu vejo muita gente falar isso, e eu já falei muitas vezes no passado também, tipo, nem quero saber. E hoje em dia eu acho que tem temas que todo mundo precisa querer saber, e mais do que precisa querer saber, é quase obrigatório, porque é uma questão de sociedade, assim. Então eu vou dar um exemplo específico, que acho que é um tema que é urgente e muito, muito relevante, que são as bets. E eu acho que as bets é um tema que tá todo mundo envolvido. Então, e tá todo mundo envolvido em todos os níveis, porque é uma questão de saúde pública, assim, sabe? E tá todo mundo pagando essa conta. E as pessoas, e esses dias eu vi um jornalista, um comunicador que eu super admiro, e ele falando, eu não sei se esse corte é antigo ou novo, tá? Mas ele falando do Neymar, e ele falando, se o Neymar quer fazer bet, deixa ele fazer bet, não tem nada a ver com isso, é só parar de seguir. E eu não acho que é só parar de seguir, eu acho que o parar de seguir, eu acho que é o passo 1, assim, porque eu fico vendo, de verdade, pessoas que fazem bets, assim, absurdamente, assim, volume, Virgínia, etc. E eu vou lá e todas as amigas seguindo, porque, não, mas tem que acompanhar. Tá, tem que acompanhar, mas eu acho que, querendo ou não, hoje, o seguir, muitas vezes, dependendo do quem seguir, etc.,
é uma validação também de alguma coisa, né? Então, pensando aqui, às vezes até me contradizendo, porque tem pessoas que eu sigo que é para acompanhar e não necessariamente que eu concorde, mas indo para o tema das bets especificamente, eu acho que virou uma questão que está na vida de todo mundo, e daí esse comunicador falando, deixa ele, não tem problema, o problema é dele. Eu não acho que o problema é dele, porque eu acho que o problema é do país como um todo. Então, se vai aumentar violência doméstica por causa das bets é uma questão, se vai aumentar a criminalidade por causa das bets é uma questão, então daqui a pouco essa pessoa que tá falando, deixa ele, não tem problema, essa pessoa muito possivelmente pode ser impactada, porque vai ter um aumento de desigualdade, de pobreza, de crime, e que isso vai chegar em todos nós depois, assim, sabe? Então eu acho que esse, por exemplo, é um tema urgente que, de fato, todo mundo deveria ter uma opinião a respeito, assim, não sei a opinião de vocês. Mas, por exemplo, assim, Manu, eu acho que agora mesmo, durante a Copa, esse tema foi muito recorrente, muita gente falando, a gente teve vários episódios, a gente teve o episódio do Cazé, enfim, muitos episódios. A sensação que eu tenho, e aí é um pouco fugindo um pouco do nosso tema, mas entrando nas bets, é que parece que quanto mais se fala da gravidade, mais as pessoas fazem publi. Então, é tão complexo que de um lado você fala assim, tem tanta gente com voz relevante e falando, olha, cuidado, e a questão socioeconômica é tão urgente em relação a isso, que vai impactar, sim, a questão do nosso país, só que quanto mais se fala, mais se vê. E aí a gente liga a TV, tá na TV, e aí a gente fala, né, de Neymar e Virgínia, só que tem outras pessoas se envolvendo cada vez mais, sabe, escalando isso, porque a gente tá falando dos maiores perfis, né, e mais populares. Então, essa questão da opinião, eu acho super relevante, super importante, quando você realmente, olha, é uma causa que eu vou me envolver e eu vou levantar minha voz para isso. Seja uma audiência pequena, seja uma audiência maior. Então, eu acho que tem situações de gravidade e bets, a gente está falando de um ranking muito, muito alto, né, de prioridade de tema. A gente vai entrar agora numa era muito delicada, que é campanha eleitoral. Exato. Então, e também é outro tema, como bets, porque envolve a nossa vida e tudo mais. Quando a gente fala, eu acho que a epidemia da opinião são muitas coisas completamente aleatórias que você abre e a pessoa, ela tá ali dando a opinião dela. Mas eu vou puxar eu vi essa semana, não sei se vocês assistiram, o Pedro Bial com os meninos da Porta dos Fundos, que eu acho eles muito bons no formato e tudo mais. E eles falaram desse novo momento. O quão difícil para eles, que trabalham com roteiro, com gravação, com humor, eles sentiram que eles estavam ficando para trás no conteúdo. E aí eles falaram como eles estão trabalhando no volume de informação gigantesco, acho que se assemelha muito a ti, Manu, como mídia, muito rápido, só que eles têm a questão de montar roteiro e gravar. E aí eles falaram, cara, a hora que sai algum tema, a gente precisa fazer aquilo naquele dia, porque no dia seguinte aquele tema não é mais relevante. Por exemplo, o Trump falou alguma coisa, eles vão falar sobre esse tema. Amanhã o Trump já falou outra coisa que já matou o primeiro tema que eles gravaram. Então, talvez, eu mesmo que puxei a questão da urgência, né, o quanto a velocidade da internet ganhou a prioridade do que é reflexão, talvez também passe por isso, porque o mundo está tão acelerado, a gente está gravando um podcast que leva uma semana para ir no ar, grava numa sexta, vai na outra. A chance, muitas vezes, do que a gente falar, ficar velho em uma semana, é muito grande. Por isso que a gente usar pautas um pouco mais abertas, mais frias, porque se for pauta quente, teria que ser hoje para hoje, né? E foi a nossa decisão, exatamente. E aí, a gente decidiu dar as nossas opiniões sobre temas mais relevantes e menos efêmeros, talvez, né? Mas sabe que eu acho que tem uma diferença aqui. Assim, quando a gente está fazendo juízo de valor numa opinião, é quando a gente tem um desafio de... Cara, isso pode acabar com a vida de uma empresa, isso pode acabar com a vida de uma pessoa, porque é um negócio que sabe, ele vai, tipo faísca, assim, ele vai acontecendo e vai chegando e vai viralizando, que vira uma verdade absoluta. E é muito perigoso, porque a mídia também tem esse poder, né? A diz que fez. Gente, a pessoa nem foi julgada, não sei o que, acabou a vida dela, né? E eu não tenho exemplos aqui pra dar, não tô falando de ninguém específico. Não, é o julgamento, né, da sociedade em cima de uma pessoa, às vezes. Julga. E assim, bets não tem juízo de valor, gente, é óbvio, né? Como 1 mais 1 igual a 2, isso tá acabando com as vidas. As pessoas estão usando X% do seu
do salário família, como que chama, gente? Desculpa. Bolsa As Família. pessoas estão usando X% do seu Bolsa Família. Então, assim, isso são dados, né? Não tem discussão, não tem juízo de valor. A gente só está muito preocupado com essas vidas que estão se perdendo, não tem mais o que comer. Eu conheço pessoalmente uma pessoa com, assim, ensino completo, era CFO de uma empresa que tentou se matar, gente. Eu não posso falar disso aqui, gente. Que assim, conheço uma pessoa muito próxima que ficou muito mal porque apostou dinheiro da família em bets. Uhum. Então, acho que isso não tem julgamento, assim, é fato, né? Sim. E as pessoas têm que falar sobre isso. Mas a gente começa a entrar sobre casos ainda que estão descobrindo, ou, assim, assuntos que as pessoas trazem no juízo de valor que podem acabar com a vida das pessoas, sei lá, eu acho muito perigoso. Por exemplo, o FIA, o negócio lá da filha do Bill Gates. Essa semana teve um escândalo, nossa, recebi um monte de coisa. Eu e a Paty, né, a gente até trocou ali. Legal, só que realmente conseguiram ver se tinha fraude ou se não tinha fraude, porque foi um negócio no código de realmente você pegar o referral. O negócio dela é basicamente assim, eu indico pra você onde tem um negócio mais barato e eu ganho se você comprar. E no código tinha ali uma alteração. Eu fiquei pensando, gente, quantas vezes num referral que a gente fazia de troca com várias marcas que podiam indicar troque, tinha quebra no código e a gente tinha que fiscalizar na planilha. Tá, não tô defendendo, mas ela tá julgada, já nossa filha do Bill Gates estava roubando dinheiro. É tão perigoso isso. Sabe que eu discordo um pouco, porque pelo tamanho do escândalo, eu esperava que fosse, assim, um linchamento virtual. Eu falei, cara, vão acabar com ela. E eu não achei. E olha que o algoritmo me trouxe muitas coisas, tanto o Brasil falou pouco ainda, pelo impacto, que é, na minha opinião. Lá fora alguns, mas assim... Eu vim de fora mais, né? Nossa, eu vi muito, gente. Não sei se é porque é muita bolha do Estuda Lucro, mas eu vi muito e eu acho que a empresa acabou, assim. Você acha? Porque eu fui atrás e fiquei buscando e eu achei pouco. Porque eu acho que ela deveria ter... bastante. Eu não vi se ela se manifestou, mas eu acho que ela deveria Até ter... agora eu não vi nada Ela dela. deveria ter falado, porque assim, eu acho que se é fake, dia 1, hoje em dia todos somos veículos, pega o telefone e desmente. Que o caso dela, eu acho que foi bem grave, porque eu acho que é um pouco diferente disso até, Lu. Tem uma eles aplicação... emitiram um comunicado. Emitiram? Emitiram falando que foi um bug. Ah, sim, é verdade. Eles tinham sido corrigido. Mas Uhum. isso é diferente do que está sendo afetado, tipo, na esfera toda. Se isso foi porque de má fé ou não. Exato, e muda completamente a atribuição ali. Basicamente, todo mundo que tinha a aplicação instalada atribuiu. Aí acho que até outro, para explicar para todo mundo que está nos ouvindo aqui, fazer de fato, só disso teremos mais informações no próximo episódio para falar disso. Mas de fato, todo mundo sai tendo uma opinião sobre ela ou não, assim, né, Lu? Eu acho que e assim, da filha do Bill Gates, daí tá até vinculado com a imagem do Bill Gates, aquela, a filha do Bill Gates que rouba. Ou que criou o negócio e levantou 350 milhões de dólares e roubou todo mundo. Inclusive, daí as celebridades, acho que a Jessica Alba, se eu não me engano, era investidora. Então, 35, e a gente vai pros nomes. Mais de 35 celebridades. Mas sabe um ponto que a gente falou aqui, que eu acho que até a gente pode fazer, aquela que já inventa, né? Episódios com convidados. Mas eu lembro de uma história, porque é isso, né? Uma vez que a pessoa ataca, é quase que quem vem depois pra se defender não tem a mesma viralização e perde a força. E eu lembrei de um caso que é muito famoso, que dá pra falar aqui publicamente, até porque, de fato, todo mundo viu, e eu acho que seria muito legal chamar eles, que é o caso do Paulo Cuenca e da Dani Nossi. Que eles foram extremamente atacados por funcionários, e a defesa deles, depois, quando eles vieram falar o que aconteceu na visão deles, etc., ninguém viu. E aí, depois, o que virou essa história foi tão legal, e de fato, assim, legal no sentido de como eles conseguiram se reerguer, e eles de são fato dois que gênios. Não, eu acho que seria legal eles virem aqui pra contar essa história, assim, sobre gestão de crise, e assim, e por isso que a gente tem que ter muito cuidado na opinião que a gente dá também, porque a gente pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Então, eu acho que, e até voltando um pouco no negócio das bets ali, que a gente falou de Cazé, etc, acho que, e eu falei do Neymar aqui, mas é zero pra personificar nele e na Virgínia, né, porque todo mundo fazendo, e eu acho que todo mundo falando Cazé, todas as emissoras fazem. Então, então por que bater em um que tá fazendo diferente mas vai batendo do que tá outro. Crescendo. Exato. E é uma epidemia então, em qualquer lugar, tá? Então, em Santiago, a TV só tinha propaganda no intervalo do jogo só. E aí o ponto é a pressão popular pra tudo, né? Então aí tá chegando eleições, etc. Tem que ter uma pressão pra terminar com isso, a Manu tem que sair, mas eu vou falar Não, pode ir, segundo... eu chego atrasada aqui. Não, eu vou falar um segundo só pra encerrar de forma fútil, pode ser? Menos séria?
Por favor. Quando a gente fala das opiniões, eu vou puxar para um assunto muito adolescente, talvez também seja a minha realidade que aqui em casa. Mas assim, as pessoas dão opinião sobre o namoro da Sossô careca, ou, entendeu? As pessoas dão opinião sobre a briga da Antonella com a amiga da escola. Então, assim, quando a gente fala da epidemia de informação, por isso, assim, falar sobre uma empresa que deu um escândalo, sobre bet, sobre política, é uma coisa. E acho que a gente tem que ter o critério e a reflexão. Mas na epidemia que você puxou, Lu, na epidemia de opiniões, adultos se envolvendo no namoro de adolescente para ver o que tá rolando do MC com a influenciadora. Eu acho que passa por aí essa epidemia. Perfeito, Paty. É isso, todo mundo tem uma opinião sobre tudo. E não precisamos ter, né? Sobre tudo. Vamos ter opinião sobre o que é muito relevante. Ver pela fofoca, tudo bem. Às vezes a gente quer ali, agora a pessoa... Era isso, né? Era a pessoa se manifestando a respeito do caso, assim. Então... Hoje, 6h30 da manhã, eu tentando entender quem era a Sossô careca e por que ela tava chorando, porque tinha uma tal de Malévola. Eu não entendi, depois você me explica, tá? Eu vou explicar. Essa, né? Essa história. Vou explicar. Tá, eu não sei quem é, eu só Ela tentando foi fazer entender por que ela tava chorando. Ela foi fazer um intercâmbio, ela tá em Boston, e aí o menino terminou com ela, porque ele brigou com a Malévola, uma história que tomou a internet, sei lá, 1 mês, 2 meses atrás. E aí, e é isso, hoje o assunto, porque ainda é cedo, hoje o assunto vai ser o término da Sossô careca. E aí, assim, gente, a gente tá falando, sei lá, ela tem 18 anos, não sei, eu não sei a idade dela exatamente. E a gente trabalhou com ela, uma menina incrível, trabalhou com ela em People Color. Mas a gente vê os adultos se envolvendo, sabe? Isso é muito. Isso, pra mim, é epidemia da opinião. Sim. Amei. Mas é isso. Pronto, seremos mais informadas todas. Muito Gente, bom, amei. gente. Fechou, nos Bom vemos dia pra vamos vocês. mandar mensagem pro Paulo e pra Dani agora, ver se eles topam Isso. participar. E vamos esperar de novo as sugestões das pessoas sobre os temas, o que elas querem que a gente fale. Fechou. E também de convidados, né? Se as isso pessoas aí. quiserem que a gente traga alguém. Boa. É isso. Gente, Tá? beijo. Boa sexta. Beijo, boa Acabando sexta. aqui, ó, Gente, boa sexta. 8h59. Somos muito pontuais. Muito. Sim. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.